Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Obrigado porque o Senhor conhece os nossos corações. Te louvamos, Senhor, porque Tu és bom. E a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Prepara o nosso coração. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir Tua voz, Seu Espírito. Nós Te amamos, Jesus. Nós amamos o Senhor. Amamos a Tua casa. Amamos fazer parte da Tua família, Senhor. Porque somos obra Tua. Somos a Tua criação, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, limpa o nosso coração, para que possamos receber a boa semente, que é a Tua palavra, Senhor. Tira tudo aquilo que nos prende, Senhor. Aquilo que impede, Senhor, a manifestação do Teu poder na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, aqui temos a oportunidade, Deus, de glorificar o Teu nome, a oportunidade de perdoar, a oportunidade, Senhor, de sermos instrumento na vida de outras pessoas, Pai. Senhor, que o nosso coração esteja como terra seca, sedenta, pela chuva, Senhor. Oh, Espírito Santo, e ao cair a Tua chuva, Pai, que possa germinar, Senhor, essa semente em boa terra, Senhor, e gerar frutos de justiça, fruto de consagração, fruto de retidão na vida de cada um de nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que toda distração caia por terra. Espírito Santo, que não possamos julgar o homem aqui, Pai, mas que possamos, Deus, olhar, Senhor, para a manifestação do Teu Espírito, abrir os nossos ouvidos e olhos espirituais, Senhor, para que a nossa atenção esteja voltada para os céus, Senhor, e não para o homem. Porque o homem é pecador, o homem é falho, o homem é injusto, Senhor. Oh, mas pela Tua graça, Deus. Oh, Deus, até a nossa justiça, Senhor, não é nada, Senhor. Porque hoje somos justificados pelo Senhor. E nos tornamos justos não pelas nossas boas ações, mas somos justificados pelo Teu sangue na cruz do Calvário. Justificados e colocados, meu Deus, oh Pai, fazendo parte do Teu reino. Que a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Oh Jesus, entregamos o nosso coração para Ti. Entregamos a nossa vida no altar, Jesus, porque é no altar que o Senhor nos quer. Oh, Senhor, é no altar e é para o altar que fomos chamados, Senhor. Porque é no altar que o fogo cai, é no altar que o Senhor fala, é no altar que oferecemos, Pai, as nossas ofertas, é no altar que oferecemos a verdadeira adoração, Senhor. É no altar, meu Deus amado, que somos reconhecidos como filhos e filhas. É no altar que a glória vem, meu Pai. Ah, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Nós somos aqueles que vivem para o altar, Jesus. Vivem para a Tua glória. Vivem por Te amar, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e agradecemos. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. Eu quero ler o momento em que o Senhor Jesus é tentado no deserto. O pastor Rafael aqui falava que as riquezas podem ser abaladas, os governos podem ser abalados. Ele falava, que até a própria as curas e os milagres podem abalar a nossa fé.
E é justamente isso aqui que é proposto para Jesus no capítulo 4 de Lucas, né? E o texto começa assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então, o diabo levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que o guardem. E eles os sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. E tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Amém? Queridos, aqui Jesus está para iniciar o seu ministério público, ou ministério público, um trocadilho, ou seja, a sua, se apresentar publicamente às pessoas daquela época. E Jesus, primeiro, é batizado nas águas por João, o Batista, e logo em seguida ao seu batismo, e no momento do batismo, nós vamos ver a presença do Espírito Santo, né, no formato, na presença corpórea de uma pomba, uma voz vinda dos céus, da parte de Deus, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem eu me alegro. E naquele momento do batismo de Jesus, ao sair das águas do batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui Jesus, no deserto, ele fica 40 dias e 40 noites e foi ali para ser tentado. E aprendemos então, queridos, com isso, que há situações na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com Deus, no nosso ministério, que é necessário haver uma preparação espiritual para algo que vai ser realizado no mundo natural. Para algo que vai ser realizado, ou algo no mundo natural, precisa ser feito com influência no mundo espiritual, e que uma coisa está relacionada à outra. Ou seja, as nossas ações aqui influenciam o mundo espiritual, e o mundo espiritual influenciam as nossas ações, influenciam até mesmo o nosso comportamento. E Jesus começa, então, o seu ministério, e para iniciar o seu ministério, Jesus precisa passar, ou definir qual vai ser o caminho que ele vai tomar para se apresentar aos judeus como rei dos judeus, como Senhor, o Messias esperado, da parte de Deus. Então Satanás, ele vem fazer as propostas para Jesus, que na realidade são formas de governo ou formas de como seria esse reino de Cristo, esse reino que Jesus iria implantar, ou a maneira como o Filho de Deus iria se apresentar como Senhor, a cada um de nós. Se Jesus aqui tivesse caído na tentação, todo o seu ministério, ou todo o propósito de Deus poderia ter ido por água abaixo, mas graças a Deus, e sabemos disso, que Jesus
é Deus e ficou firme no seu propósito, porque nele não houve pecado, nele não foi encontrado falha alguma. E nós vimos, e eu falei isso até no domingo agora à noite, eu gostaria de esclarecer um pouco mais, abrir um pouco mais isso para a gente poder entender que a primeira tentação que Jesus sofre no deserto é a de transformar pedras em pães, e de alguma forma transformar algo que que não serve para ser comido em algo que é comestível. Um milagre, né, de alimentar pessoas, alimentar a si mesmo aqui no deserto, mas a capacidade de fazer com que pessoas sejam alimentadas muito semelhantemente, né, aos milagres, né, que nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus vai falar a respeito de Abraão, que até das pedras Deus poderia trazer filhos, né, fazer filhos a Abraão, mostrando essa capacidade de Jesus ou de Deus de fazer com que possa uma geração ser levantada até mesmo daquilo que não existe ou daquilo que é material ou não tem vida, é inanimado, como são as pedras. E o Senhor Jesus aqui ele diz, Satanás, a oferta de Satanás era a oferta do caminho do populismo ou de um governo populista para Jesus. E esse governo seria baseado naquilo que o povo quer. E o que o povo quer, meu irmão? Satisfazer as suas necessidades básicas. Satisfazer as suas necessidades mais urgentes. E se tem algo que é urgente para nós, é a comida e a bebida. Se tem algo que não pode faltar na nossa casa, é a comida e a bebida. E muitas vezes nós achamos que Jesus, né, ele tem essa responsabilidade de suprir tudo isso na nossa vida. Muitos se aproximam de Jesus para que ele simplesmente faça milagres urgentes na sua vida, milagres urgentes na sua casa, milagres, né, sobrenaturais na sua vida, porque se isso não acontecer, não dá para seguir Jesus. Jesus precisa fazer coisas desse padrão na vida dele para que ele possa seguir Jesus. Nós vamos ver um exemplo, quando Jesus transforma poucos pães, multiplica poucos pães em muitos pães e multiplica peixes. Nós vamos ver que uma multidão começa a querer seguir Jesus. E Jesus começa a mostrar para aquela multidão, começa a mostrar para aquelas pessoas que o caminho que ele estava seguindo não era um caminho simplesmente de transformar pães, né, ou de multiplicar pães, ou de agradar o povo, mas pelo contrário, era um caminho de obediência a Deus. E daí, irmãos, é o que a proposta de Satanás tem para Jesus: transformar pão, ter comida sem obedecer, ter os benefícios de Deus sem obediência a Deus, ter o alimento, né, ter o pão nosso de cada dia, né, sem ter perdão dos pecados, sem arrependimento, sem conversão, sem compromisso com Deus. E muitas vezes nós somos levados a isso, queridos, a querer crer no Jesus populista, um Jesus que agrada o coração de cada um Jesus que vem ao encontro das necessidades urgentes de cada um, sem compromisso com Ele, sem responsabilidade com os céus, sem compromisso com o reino de Deus, sem compromisso com a palavra de Deus. E aqui, né, a resposta de Jesus na outra versão diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a palavra, o alimento principal para Jesus é a palavra de Deus.
Porque não adianta a gente ter pão e não ter palavra. Não adianta a gente ter comida, né, e não ser alimentado pela igreja, mas não ter palavra de Deus para mudar a nossa vida. Porque o que muda a nossa vida não é o alimento, a comida que perece, mas é a palavra vinda do céu, é a palavra de Deus, é a palavra que é revelada ao nosso coração. Porque essa comida que comemos, essa comida que talvez seja a ação social que a igreja pode fazer, é muito boa. Deus, né, pode usar a igreja para fazer grandes coisas. Nós podemos reunir, né, aqui a oferta de cada um e podemos alimentar pessoas lá fora. Mas o mais importante e o alimento mais importante que a igreja tem que oferecer é a sua palavra. É a palavra sem mancha, é a palavra sem mistura, é a palavra verdadeira que pode mudar a vida daqueles que estão precisando ter um encontro com Deus, precisando de uma transformação da parte de Deus. Então, a primeira maneira de governo rejeitada por Jesus era o governo populista. Faz o que o povo quer, faz o que o povo deseja, faz, né, de acordo com a vontade do povo. E muitos dizem, né, porque a voz do povo é a voz de Deus. Jesus está dizendo, não, a voz de Deus é diferente da voz do povo, porque a voz do povo foi a voz que crucificou Jesus, a voz do povo foi a voz que soltou o ladrão, a voz do povo, apesar de naquele momento ser a vontade de Deus, né, que Jesus precisava, necessitava que o Cristo fosse crucificado, a voz do povo, ela contrariava os princípios de Deus, ela contrariava a vontade de Deus, e soltando até mesmo aqueles que fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. E, irmãos, nós que estamos servindo ao Senhor, nós precisamos entender que não existe, que Deus não se condiciona à minha vontade, mas pelo contrário, somos nós que nos condicionamos à palavra de Deus. Nós é que nos moldamos conforme a vontade de Deus, e não Deus se molda a nossa vontade. Não é Deus que precisa mudar os seus princípios para que a gente possa servi-lo. Pelo contrário, nós é que precisamos mudar e pedir para que o Senhor nos dê graça, para que o nosso coração seja transformado por Deus todos os dias, para que a gente tenha um relacionamento com Ele de profundidade, de amor, de encontro com Ele todos os dias, porque assim é que somos transformados e mudados por Deus. Segundo caminho que Satanás aqui oferece para Jesus, era o caminho revolucionário. Era a proposta de fazer, né, um governo violento, revolucionário, que dominasse, que tivesse dominação política, um governo que talvez formasse até mesmo um império, semelhante ao império que dominava na época, o Império Romano. E a proposta de Satanás é: eu lhe darei todo este poder e glória destes reinos. A Bíblia diz que levou Jesus num lugar alto e mostrou ali todos os reinos do mundo. Jesus, né, naquela ocasião, já estava, né, num reino poderoso, num império poderoso, que era o Império Romano, e Satanás leva Jesus para um lugar alto e mostra todos os reinos que havia no mundo, e oferece, e aí faz uma proposta para Jesus, dizendo, né, eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isto será seu. Então, a primeira coisa que vemos aqui é que Satanás, né, por mais que saibamos que Satanás é o pai da mentira, sabemos da realidade que Satanás também tem influência nos reinos humanos, nos governos humanos. Satanás influencia o coração de pessoas que ocupam cargos de autoridade, de pessoas que ocupam cargos de poder. Aqui Satanás está dizendo, né, tudo isso eu tenho, foi-me entregue. Ou este mundo, né, este século, sofre
com as minhas influências, com as influências de Satanás. Isso fala, né, a respeito e nos mostra uma realidade espiritual, irmãos. Uma realidade que nós não podemos ignorar, que há neste momento ações malignas tomando corações, tomando vida, buscando, né, governar por meio do poder, da violência, do sangue, né, do derramamento, né, de sangue, de guerras, de conflitos armados. Se nós olharmos para o mundo, nós vamos ver que durante desde que o homem começou a ser constituído, ou quando o homem peca diante de Deus, nós vamos ver que há guerras, lutas, derramamento de sangue, pessoas que são executadas, mortas, famílias que são destruídas por causa da sede do poder que há no coração do homem. Satanás aqui oferece a tentação para Jesus da autoridade de ter esse governo e essa autoridade por meio da força, por meio do poder bélico, por meio da política, por meio desse objeto de transformação que é a ideologia, os pensamentos, as ideias, aquilo que pode talvez chamar muitas pessoas para agirem em favor de uma causa, em favor e que pode mover corações e pode matar pessoas por causa das suas ideias. Vemos isso, né, como exemplo no nosso tempo, o que aconteceu com as ideologias nazistas, com as ideologias fascistas, com tudo aquilo que fez com que pessoas se motivassem a matar o próximo, a destruir a vida do próximo, a fazer com que houvesse um pensamento totalitário capaz de governar e dominar corações. Governar corações para agirem com violência e com poder. E essa foi a proposta de Satanás, e é a proposta que não pode e não deve ser aceita pela igreja, porque o próprio Senhor Jesus, e na resposta que o Senhor Jesus vai dar, ele vai incluir que isso também é idolatria. Quando a gente começa a colocar a nossa ideologia acima de Deus, ou quando a gente começa a colocar as nossas paixões políticas acima de Deus, nós também corremos o risco de ser idólatras. A resposta de Jesus é: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. De modo que o nosso culto é para Deus. E há pessoas que falam a respeito da devoção, né, teólogos inclusive, que falam a respeito da devoção, e que, se nós olharmos para a nossa vida e ações que tomamos na nossa vida, nós vamos ver que há muita devoção naquilo que nós fazemos. Devoção, por exemplo, nós estamos nos aproximando de um período aí, se bem que aqui é Black Fraud, né, irmão? Mas está chegando aí no período de Black Friday, em que as pessoas são impulsionadas a comprar, e há uma devoção naquilo que você quer conquistar, naquilo que você quer adquirir. A gente sabe, né, de notícias de pessoas que fazem de tudo, por exemplo, para conseguir um celular novo, o celular da moda, o celular que está saindo, é o de última geração, porque o teu celular que você comprou ontem, que era 4G, a tecnologia 5G chegou, nem foi implantada, vai ser implantada daqui a alguns anos, mas você já tem que ter o celular 5G, está ultrapassado demais. Então, há uma devoção naquilo que nós também, né, vamos adquirir, o carro novo, porque o carro é uma insatisfação por algo que nós temos que está bom, o carro está funcionando, o carro está ligando, está andando, está consumindo. Já botou até o kit gás para economizar, que a gasolina está cara. Então, assim, a gente está funcionando, mas a gente quer um melhor. Porque a gente está insatisfeito com aquele que a gente quer uma geladeira que fala com a gente, uma geladeira que a gente manda um comando para ela e a gente controla a geladeira pelo celular. Então há uma devoção nisso, há uma devoção nas coisas que nós adquirimos e queremos
cada vez mais, queremos buscar cada vez mais, e nós devemos tomar cuidado para não prestar culto a essas coisas e não culto a Deus. E é por isso que é tão importante essa resposta de Jesus, porque ele diz: adore ao Senhor. Porque às vezes a gente pode estar adorando outra coisa e não Deus. Podemos estar com o nosso coração em outros objetivos que não Deus, e estar prestando culto a pensamentos, a ideias, a ideologias, a pessoas, e não a Deus. E o Senhor Jesus está aqui nos alertando: preste culto somente a Ele. Porque culto não é prestado somente dentro da igreja. Culto é prestado com a minha vida. Quando o Senhor Jesus, quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos apresentar a Deus como uma oferta agradável, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, significa que eu presto culto com a minha vida, eu presto culto com as minhas palavras, eu presto culto com as minhas ações, eu presto culto com os meus estudos, eu presto culto em todo o tempo, eu posso prestar culto a Deus. E é claro que aqui eu não estou desfazendo daquilo que o pastor Rafael falou, porque estar na igreja é importante. A igreja é o lugar da comunhão, a igreja é o lugar onde eu renovo as minhas forças espirituais, a igreja é o lugar onde a congregação se reúne, Deus se manifesta, Deus fala, Deus se move entre nós. E por último, a Bíblia diz que o diabo levou Jesus a Jerusalém, no lugar considerado mais sagrado para os judeus, e colocou Jesus sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que o guardem. E a gente vê, irmãos, que a terceira tentação de Jesus era de que o seu ministério fosse um ministério de operador de milagres, ou seja, fazer sinais espetaculares para que as pessoas ficassem espantadas e surpresas a respeito daquele homem e pudessem não só crer, mas acreditarem muitas vezes por coisas maravilhosas, ou seja, um culto à personalidade. Coisa muito normal que a gente vê por aí. E quando a gente vai ver, irmãos, os grandes milagres de Jesus, quando Jesus acalma a tempestade, quando Jesus anda sobre o mar, que seriam os milagres sobrenaturais, são os milagres que Jesus faz para a igreja. São os milagres que Jesus faz para os comprometidos, para os que andam com Ele. Ou seja, há milagres que o Senhor faz para aqueles que têm compromisso com Ele, para aqueles que andam ao lado dEle. Quando Jesus chama os mais íntimos para o alto do monte, a Bíblia diz que em determinado momento o rosto de Jesus se transfigura. O rosto dele brilha como o sol. Mas há milagres que o Senhor Jesus faz, que é um presente para aquele que está oprimido. Quando Jesus expulsa demônios, quando Jesus cura aqueles que estão enfermos, independentemente de serem salvos ou não, de crerem ou não, porque quando a gente vê lá os leprosos que Jesus cura, e apenas um volta para agradecer ao Senhor, a gente vê que alguns foram curados, mas não foram salvos. Porque a resposta de Jesus, agora você está salvo. Quando aquele homem estava paralítico e antes de Jesus curar, ele diz: olha, você já está salvo. E daí aqueles homens questionam Jesus: como é que pode estar salvando? Agora, para que vocês creiam que eu também tenho poder para salvar, levanta e anda. Seja curado. Porque o maior milagre que Jesus quer fazer na nossa vida é nos dar salvação. O maior sinal que o Senhor quer nos dar, irmãos, é o sinal
de sermos salvos, alcançados por Deus. O maior sinal que tem na igreja é o sinal de você ser transformado por Deus. Porque antes você não tinha para onde ir. A Bíblia diz que nós estávamos condenados nos nossos delitos e pecados. Não tinha salvação, por mais que nós nos dominássemos, por mais que nós fizéssemos terapia para nos livrar de muitos traumas e problemas da nossa vida, ainda assim nós estávamos destinados à condenação eterna. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo, porque Ele nos resgatou da morte e do inferno e nos deu vida eterna em Cristo Jesus. Então Satanás coloca Jesus no alto e diz, olha, lança-te daqui, porque os teus anjos vão te segurar, né, e você vai ser conhecido, vai ser reconhecido como o grande Filho de Deus. As pessoas vão te olhar e te reconhecer dessa maneira, porque você vai ter popularidade. As pessoas vão te adorar instantaneamente. A gente já viu, né, no Brasil, recentemente eu estava vendo alguns vídeos relacionados a isso, mas vocês vão lembrar na década de 80, década de 90, vão surgir diversas pessoas alegando fazer coisas extraordinárias. Pessoas que dizem que pegam o garfo e entortam o garfo. Não, porque fulano foi lá em casa e o garfo entortou lá dentro da gaveta. E a gente vai ver muitas pessoas, né, alegando ter poderes naturais. E grande parte, né, dessas pessoas que alegavam ter superpoderes, que eram médios, que eram pessoas com poderes, né, fora do comum, essas pessoas foram desmascaradas. Ou seja, eram uma grande farsa, uma grande fraude, e que eram sinais. E muitas pessoas estão procurando sinais. Só querem acreditar em Jesus se Jesus fizer um sinal na vida delas. Ou podemos ter uma fé que é baseada somente em sinais. Uma fé que depende de que Deus faça alguma coisa por mim, para que eu possa crer nele, para que eu possa ter um relacionamento com ele. Talvez alguns homens ali, dos fariseus, ou daqueles homens que faziam parte dos críticos do ministério de Jesus, pudessem crer se ele fizesse um sinal no céu, se ele fizesse um sinal na terra. Muitos pediram isso para Jesus, faz um sinal no céu. Mas o maior sinal que o Senhor nos deixa, irmãos, é a cruz. O maior sinal que Deus nos dá de que Ele é o Filho de Deus é que Ele foi fiel até a morte de cruz. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para a glória de Deus. E a Bíblia diz que Ele está sentado à direita, à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso. E a resposta de Jesus, então, é: não põe à prova, ou seja, não tentarás o Senhor seu Deus. Todas as respostas de Jesus embasadas na palavra de Deus. Satanás fugiu da presença de Jesus, e Jesus agora inicia o seu ministério, né, na Galileia, e no verso 14 vai dizer, então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia, e sua fama correu toda aquela região. Então, o ministério de Jesus era baseado no poder do Espírito Santo. E é o mesmo Espírito Santo que está aqui hoje. É o mesmo Espírito Santo que se move na igreja. É o mesmo Espírito Santo que batiza aqueles que o buscam. É o mesmo Espírito que, né, a Bíblia diz, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito que fala, é o Espírito que renova, é o Espírito que nos conduz, que nos ensina. É o Espírito Santo, né, que se manifestou em Atos 2 com fogo, com poder. É o Espírito Santo que sela aqueles que são chamados. É o Espírito Santo que chama os vocacionados. É o Espírito Santo que move corações. É
é o Espírito Santo que está passeando, né, o próprio Jesus, por meio do Espírito Santo, passeando no meio da igreja. Quando lemos lá em Apocalipse, falando das 7 cartas e dos 7 castiçais, ou seja, é aquele que está passeando no meio da igreja, está no nosso meio. E ele não pode ser negligenciado, irmãos, porque sem a presença do Espírito Santo, nós não existe ministério. Sem a presença do Espírito Santo, não existe igreja. Nós precisamos do auxílio e do poder do Espírito Santo na nossa vida. E esse poder não é para a gente ser popular, esse poder não é para a gente realizar milagres espetaculares para chamar a atenção para nós. Esse poder, ele não é para nós termos domínio sobre a mente e o coração das pessoas, mas esse poder do Espírito Santo é para que o reino de Deus se cumpra na nossa vida, para que esse poder de Deus se cumpra na vida de cada um de nós. Ou seja, há todos os dias uma tentação também para que a igreja siga, né, um caminho que não é o caminho do Espírito Santo. Um caminho que não é o caminho de Deus. Há uma tentação para que a gente também queira pão sem poder. Para que a gente queira o alimento de Deus sem conversão. Para que a gente queira o alimento pronto, sem buscar na fonte que é o Senhor. Mas a fonte está aqui. E se nós o buscarmos, nós vamos receber. Se nós clamarmos a Ele, Ele vai nos responder. E Ele tem resposta para nós. Amém? Você dê uma salva de palmas ao Senhor. Será que podemos ficar de pé, irmãos? Quero fazer uma oração por nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, todos nós, na nossa vida, desde que nascemos, sofremos tentação. Todos nós somos tentados. Há uma promessa, né, do Senhor que diz que nós, porém, não somos tentados além ou provados além daquilo que possamos suportar, porque Deus nos dá sempre um escape, Deus sempre nos guarda, mas na nossa vida, cotidianamente, nós vamos sofrer tentações, somos tentados todos os dias nos olhos, né, e poderíamos até ter falado sobre isso aqui, que somos tentados nas nossas sensações, sobre as nossas próprias vontades, a nossa própria concupiscência humana, que, falando aqui numa linguagem paulina, somos tentados todos os dias. Mas, queridos, temos uma certeza, a certeza de que se nós nos arrependermos também todos os dias, existe um Deus que nos perdoa, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos abençoa e um Deus que confirma a sua presença na nossa vida. Uma coisa é certa, irmãos, nem todo aquele que é cheio do Espírito Santo ou aquele que tem a manifestação do Espírito Santo na sua vida é uma pessoa que está se arrependendo todos os dias ou em todo o tempo diante de Deus. Mas aquele que se arrepende diante de Deus, com certeza há manifestação do Espírito na vida dele. Talvez a pessoa possa ter se arrependido lá atrás, ter vivido sinceramente lá atrás, e Deus deu o dom para ela. A gente não pode esquecer que Saul, mesmo depois que tinha sido destituído do trono, Saul ainda profetizava. Não podemos esquecer disso. Mas também precisamos nos lembrar que Davi, mesmo sem ser rei, quando tocava, o espírito maligno ia embora. Porque a presença de Deus já era com ele. Então talvez precisemos buscar essa presença cada vez mais na nossa vida. Para que, em primeiro lugar, a gente se arrependa diante de Deus.
peça perdão diante de Deus e busque essa presença de forma genuína nos nossos relacionamentos, nos relacionamentos com os nossos filhos, com o relacionamento com as pessoas à nossa volta, que elas sejam permeados pelo Espírito Santo, porque ninguém aqui é perfeito, irmãos. Você pode ter dons espirituais, você pode ser uma pessoa muito usada por Deus, e eu creio que aqui existem pessoas muito usadas por Deus, homens e mulheres de Deus estão aqui nesse lugar, mas nós também temos falhas, mas nós também pecamos, nós também erramos, e muitas vezes o que nos impede de sermos livres no ministério é porque não estamos tendo esse contato no deserto com o Senhor. Não temos esse contato de estar a sós com Deus. E às vezes o que Deus pede de nós é: vai para o deserto um pouco. E aqui deserto eu estou falando, me referindo a sair das distrações, a sair daquele ambiente que não nos permite estar a sós com Deus, que não nos permite ter intimidade com Deus, que às vezes é tanta briga, é tanta confusão, é tanta opressão na sua vida, que só dá tempo de fazer uma oração rápida, não tem tempo de você ter um momento sozinho com Deus. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, em primeiro lugar, Senhor, queremos oferecer para Ti o nosso altar, que é o nosso coração. Que nesse altar não exista nada, Pai, oferecido nele para outros deuses, outros ídolos, nem para homens, nem para ideias, nem pensamentos. Ó Pai, que nesse altar só tenha lugar para oferecermos uma oferta que seja agradável a Ti, Senhor. Que possamos oferecer o nosso sacrifício de louvor. Oferecer para o Senhor, meu Deus, em primeiro lugar, a nossa vida no Teu altar. E por isso nós pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Ó Espírito Santo, porque sabemos que muitas vezes o Senhor não se manifesta na nossa vida, porque a gente está tão preocupado com ela que a gente não quer perder, Senhor, um tempo, ou colocamos como sinônimo de perder tempo, estar diante do Teu altar. E daí muitos até se afastam da igreja, muitos se afastam da oração, muitos se afastam, Senhor Deus, de um tempo de compromisso com o Senhor, porque estão com outros problemas e outras causas que viraram prioridade, e que antes a prioridade era o Senhor. Antes a prioridade era estar na tua casa. Antes a prioridade era falar com o Senhor. Oh Deus, e depois nós perguntamos, por que antes o Senhor falava e hoje não fala? Oh, porque antes o Senhor se manifestava e hoje não se manifesta, Senhor. É porque antes o Senhor era a prioridade, Pai. Mas hoje nós temos dado outra prioridade. Hoje não temos ido para o deserto. Oh, Senhor, não temos ouvido a Tua voz que nos conduz a ficar a sós contigo, Pai. Oh, Deus, talvez sejamos tentados de forma mais violenta se ficarmos com o Senhor e ficamos com medo, Pai. Oh, Deus, de perecermos, Senhor. Mas, Senhor, a Tua palavra nos ajuda. É a Tua palavra que nos sustenta, Senhor. Foi a Tua palavra que sustentou Jesus no deserto. Por isso, meu irmão, é essa palavra que vai te guardar. É essa palavra que vai sustentar você nos momentos de sequidão da vida, nos momentos de tentação, nos momentos em que você acha que não vai conseguir. É essa palavra que vai te sustentar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar o Teu povo diante de Ti, Senhor, a Tua igreja, e te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor ache e encontre nos nossos corações sinceridade, Senhor. Sinceridade, meu Pai, para que o Senhor manifeste o Seu poder na nossa vida.
o seu poder na nossa família, o seu poder, Senhor Deus, no nosso coração. Ah, meu irmão, estenda as tuas mãos e adora o Senhor. Diga para o Senhor o quanto Ele é maravilhoso. Diga para Deus como Ele é grande na sua vida. Diga que você o ama, diga que você deseja a sua presença, deseja ouvir a sua voz, deseja passar mais tempo com Ele. Diga que você é apaixonado por Jesus. Oh, seja sincero diante de Deus e diga: Senhor, eu já fui mais apaixonado por Ti. Oh, Senhor, eu já fui, Senhor, mais sincero diante de Ti. Mas hoje eu tenho feito as coisas no piloto automático, Deus. Hoje eu tenho seguido, Pai, simplesmente por seguir. Hoje eu tenho buscado outros objetivos, Pai. Ariko Niko binarabi asu Ni binarabi no shikai Ni binarabandari kominai Ni rabandarabanashi Narabandarandana kolebandai Mi bandarashi kominai Nere kominarai Narande kuishi minori kandesi. Vem com a paz que excede todo entendimento, Jesus. A tua paz que não tem fim, Senhor. Vem guardar corações atribulados aqui hoje. Confortar corações que choram. Espírito Santo, Tu és lindo, Senhor. Tu és grande, Senhor.